Olá, sobre o vergalhão de fibra. Está surgindo no mercado vergalhões de fibra e já vi alguns engenheiros falando que o vergalhão de fibra é a nova maravilha do mundo, que ele é melhor que aço, que é mais barato que aço, que é mais forte que aço, que a partir de hoje vai parar de usar vergalhão e vai começar a usar o vergalhão de fibra na obra dele. O que não faz o menor sentido, porque apesar dele ter funções específicas, o vergalhão de fibra não foi feito para substituir o vergalhão de aço, ok? Ele tem aplicações diferentes, bem específicas, que a gente tem que entender. Então, primeira coisa que a gente tem que entender, já que a gente é engenheiro, é isso aqui, ó. Gráfico, tensão e deformação. Tá em inglês, você tem que saber inglês, tá? Mas a questão aqui é o seguinte, ó. Essa linha aqui, ó, reta aqui e depois digamos, sobe aqui e depois vai reto, é o nosso aço, ok? Então, como que o aço se comporta? Basicamente, você tem um vergalhão de ferro, você aplica uma certa tensão, ele vai deformar tanto, tá? Se dobrar a tensão, ele deforma o dobro. Só que vai chegar num ponto onde o aço chega no limite. E entra a questão aqui, que o aço, quando ele chega no limite, ele não falha, ok? Ele vai falhar, mas não quando ele chega no limite. O que vai acontecer é que ele vai escoar. O que significa isso? Significa que você tem uma barra de ferro que suporta 5 toneladas. Se você tensionar ela com 5,1 toneladas, ela vai deformar, vai deformar, vai deformar, vai deformar, vai deformar, tá? Quando ela alongar, e isso eu não estou falando absurdo, é realmente, um vergalhão ele vai dobrar, vai aumentar em mais de 10% no tamanho, ou seja, se tem um vergalhão de 12 metros, tensiona ele, ele vai para mais que 13, provavelmente mais que 14 metros, até ele realmente arrebentar, ok? Ele vai continuar deformando até a carga diminuir, ou ele arrebentar, mas para isso tem que esticar ele um comprimento bem considerável. Entendido isso aqui? Agora, como que se comporta o vergalhão de fibra? O que vai acontecer com o vergalhão de fibra? Primeiro, ó, a gente vê essa curva aqui, ó, tá? Só que a curva é bem mais deitada. O que que significa isso? Significa que para um vergalhão de fibra chegar numa tensão, ele tem que deformar muito mais. E essa é a primeira questão. O nosso vergalhão de fibra, por mais que ele seja mais forte, ok? Isso aqui é uma curva comparativa, claro. Aço grade 40, né, que não é o que a gente vai usar no Brasil, a gente vai usar o nosso aço equivalente a um grade 60, né, a 60, mas a questão é um princípio similar. Isso aqui é uma barra de 10 milímetros, hashtag 3 significa barra de 3 oitavos lá nos Estados Unidos, e o hashtag 4 é barra de 4 oitavos ou de meia polegada, que é o nosso 12,5 aqui no Brasil. Então a questão aqui é o seguinte, que um vergalhão de fibra, uns 3 oitavos aqui, claro, depende do fabricante e tudo mais, certo? Mas o vergalhão vai suportar 16 mil libras, são 8 toneladas quase, ok? Um vergalhão de 12,5 no Brasil não suporta isso, ok? Suporta menos que isso. Então, a gente tem um ganho considerável do vergalhão de fibra. Porém, para atingir esse ganho, duas questões. Primeiro, ele tem que deformar muito, ok? Vai variar de fabricante para fabricante. Desse fabricante que fez esse gráfico aqui, ó, em torno de 3%. Ok? Então, enquanto o meu aço deforma ali 0,2%, ele já chega no limite, ou seja, se eu tenho uma barra de 10 metros de aço, eu estico ela. Quando ela chegar a 10 metros e 2, ela já vai estar suportando uma carga, né? 10 vezes 0,2%, né? Por cento aqui, ó, vai dar 0,02. Então, 10 metros e 2 centímetros, pronto. Esticou até o limite. Okay? Então, como minha viga lá, ela vai deformar um pouquinho por causa da deformação, não é problema. Agora, nosso vergalhão de fibra, 10 multiplicado por 3%. Ele vai deformar em torno de 30 centímetros, ok? Até ele chegar no limite. Essa é a primeira questão. E o que acontece quando ele chega no limite? Ele arrebenta, ok? Então o que vai acontecer é que ele não tem uma folga, ok? Não vai acontecer do aço começar a falhar e daí a viga começar a descer e de começar a aparecer fissura, não. Primeira coisa que vai aparecer fissura muito antes, porque ele tem que deformar 3%. Esse é o primeiro problema. Então, se você colocar um vergalhão e achar que vai poder aproveitar toda a resistência, ele vai deformar ali em torno de 2,5%, 3%, tá? Mas quando ele chegar em 1%, ele já está fissurando a viga, já está com fissuras bem consideráveis, mas ele continua ganhando resistência, ok? E só quando ele estiver ali tipo, em 2,5% que ele está atingindo resistência limite, mas quando ele chegar em 3%, se por algum motivo a carga passar em 1 kg, isso pode acontecer por impacto, pode acontecer alguma coisa específica, ele só arrebenta, ele não tem mais deformação para mandar a carga para o outro lado, para aplicar a redistribuição, nem nada do tipo. Entendido isso aqui? Pois é, essa é a primeira questão do nosso vergalhão de fibra, tá? Agora, sabendo que o nosso vergalhão deforma mais, qual que é a primeira questão sobre ele? A flecha vai aumentar consideravelmente.
Ah, primeira questão. Eu tenho uma viga lá, fiz uma viga que está de 40 de altura. Eu vou colocar um vergalhão agora, pegar o vergalhão que estava de aço, só trocar por um de fibra. O que vai acontecer para o seu vergalhão de fibra realmente chegar na tensão limite? Eu tenho que colocar uma deformação de mais de 1%. Sua viga vai fissurar toda. Esse é o primeiro problema. Agora, existe função disso? Sim, muitas vezes. Quem sabe em uma ligação, digamos, eu tenho que fazer groutear algum ponto, alguma ligação específica ali que não tem deformação elevada, esse vergalhão vai funcionar, mas não vai funcionar tipo numa viga que eu tenho que controlar a flecha, nem nada do tipo, ok? E num pilar a gente vai ter o problema que ele vai deformar muito. O que acontece com o nosso concreto é quando ele deforma ali 0,35%, a gente está no limite. Okay? O que vai acontecer aqui é o seguinte, bom, se tem um ferro de 12,5 comprimido num pilar de concreto, eu tenho um prédio lá de 20 andares e eu tenho um ferro de 12,5 dentro daquele pilar ajudando na compressão. Bom, o meu concreto deforma 0,35%, o meu ferro de 12,5, né, ferro 12,5 aqui, ó, 12,5 vezes 12,5 vezes π sobre 400, né, vezes 5 que é a resistência do aço, tirando o coeficiente de segurança, ele vai estar suportando aí em torno de 5,33 toneladas. Okay? Então, eu vou ter um ferro lá de meia polegada, suporte de 5,33. Agora, vamos pensar o mesmo ferro, só que vamos pensar, até colocar um 12,5 também, equivalente aqui, ó, 16 mil libras, só para ter a questão, é 0,453 vezes 0,453, são 7,2 toneladas. Ok, é mais que os 5,3, pois é, tá? Mas isso aqui eu preciso deformar 3%, e eu só vou deformar 0,35%, não 3%. Então, meu vergalhão que suporta lá 7 toneladas, o concreto vai falhar com menos de uma, ok? Ah, vou trocar para uma de 12,5, então 12,5 vezes 12,5 e não uma de 9,5, tá? Então, quem sabe se colocar uma barra de mesmo diâmetro de fibra, o que vai acontecer? Ela vai suportar uma tonelada e meia, ok? Então, num pilar também não funciona, tá? Quando o concreto chegar no limite, esse vergalhão está em 20% da carga, não vai adiantar de nada, está menos de 20%. Não vai adiantar de nada aquele vergalhão de fibra em uma peça comprimida. Ele não vai auxiliar no domínio 4, ele não vai auxiliar no domínio 5, ele vai estar lá só para, digamos, dar um pouquinho mais de resistência comparado ao concreto, mas não muita coisa. Entendido essa questão? Não vai servir para isso. Agora, outra questão, e aqui que eu falo, esse é um dos principais motivos que eu falo que provavelmente no futuro, quando for aplicar fibra com concreto, que é uma coisa que vai acabar acontecendo, não vai ser utilizado vergalhão, ok? A questão é, eles viram, e essa é a primeira questão, tá? Quando eles foram pensar em fazer uma estrutura de concreto e aço juntos, né, ali no final do século XIX, início do século XX, eles estavam planejando como que será que a gente faz uma estrutura aí de concreto e aço junto. A gente tem basicamente duas maneiras atuais, né? A gente tem duas maneiras de concreto e aço trabalhar junto. A primeira maneira é o concreto armado, onde a gente vai realmente colocar vergalhão lá dentro. Por que a gente coloca vergalhão dentro do concreto armado e deixa cobrimento? Para proteger o aço da corrosão. Esse é o motivo, tá? Mas existe um segundo método da fibra auxiliar, que é o quê? Ela pode auxiliar do concreto e o aço trabalhar juntos, desculpa. A segunda maneira é você coloca uma viga metálica, tipo um perfil W, lá, uma ponte metálica, uma coisa assim, ou uma laje, digamos, com uma viga metálica, e em cima você coloca concreto, e daí o concreto auxilia na compressão do aço, ok? Então, hoje a gente trabalha com o concreto como elemento principal, auxiliado pelo aço como vergalhão, ou a gente trabalha com o aço como elemento principal, auxiliado pelo concreto na compressão. Ok? Esses são os dois métodos que a gente trabalha com o aço. Só que, por que a gente não pega tipo, o aço e coloca só fora da viga de concreto? Por que a gente coloca por dentro? Por causa da corrosão. Só que a fibra de vidro ela não tem os mesmos riscos de corrosão que o aço tem. Ok? Porque o aço a gente encontra na natureza óxido de ferro. Agora, a fibra de vidro não, ela já está natural ali, então ela não tem o risco de corrosão. Então não existe um motivo lógico para colocar a fibra de vidro dentro do concreto, ok? Seria muito mais fácil, quem sabe até usar de forma, ok? Inclusive tem pontos já na Europa que estão sendo feitos assim, ó, onde é feito uma viga de fibra, de fibra, né? E ela é tipo, como se fosse um tubo mesmo, e ela é preenchida de concreto. Consequentemente, ela vai ter a fibra para o lado de fora, que vai ser eficiente, e o concreto pelo lado de dentro, que daí só preenche ele e ele serve de forma. Aí é um mecanismo eficiente. Entendido essa questão? Agora, outra questão que a gente tem aqui é o seguinte, ainda assim a deformação vai ser considerável e eu vou precisar de peças com uma inércia, ou seja, uma altura bem maior para os mesmos vãos. Por mais que a gente consiga, quem sabe, até reduzir um pouco a seção, digamos, quem sabe, a espessura dessa peça, ou mais largura, ou diâmetro do vergalhão se fosse, eu vou precisar de uma altura maior para mesmo controle de flecha. Próxima situação, a redistribuição é impossível.
Porque é impossível. O que é a redistribuição? A redistribuição é o seguinte, eu tenho uma parte da minha estrutura que está suportando, sei lá, 6 toneladas-força-metro. E eu quero que suporte, quem sabe, uns 4,5, 5 toneladas-força-metro. Eu posso permitir que o aço comece a escoar naquele ponto, aumentando deformações e aumentando o momento em outra posição. Em troca disso, eu reduzo momentos naquele ponto. Isso é uma possibilidade, né? Porque geralmente os negativos vão ter picos elevados, a gente pode reduzir um pouco ali e mandar para outro ponto. Só que a gente só pode fazer isso porque o nosso aço escoa. O vergalhão de fibra de vidro não escoa, então a gente não pode considerar isso. Se eu permitir ele deformar mais, ele vai ganhar mais resistência, o negativo vai ser maior ainda. Okay? Então não é possível aplicar a redistribuição. Quem sabe, dependendo do caso, né, mas a princípio não vai acontecer nada, né? A princípio vai ser só proibida a redistribuição, mas tecnicamente poderia ser permitido uma reabsorção, ou seja, aumentar ainda mais o negativo em algum ponto usando esse tipo de vergalhão. Entendido essa questão? Bom, próxima questão que a gente tem aqui. Quando a gente tem, principalmente ali, duas questões. Ou um vergalhão que não é longo o suficiente, que eu tenho que ancorar ele na ponta, coloco uma dobra. Ou, quem sabe, um apoio que é pequeno, tem que fazer uma dobra. Outras questões assim. Ou até um estribo, eu tenho que fazer uma dobra nele, né? E no aço é muito fácil. Você pega um cara que vai puxar aquela barra numa certa alavanca, vai dobrar o seu ferro, certo? Como o ferro tende a escoar rápido, então ele vai fazer aquela quina que ele está dobrando escoar, ok? E consequentemente ele gera uma dobra no vergalhão, ok? Isso qualquer ferreiro vai conseguir fazer, tá? Ele vai lá, ele vai pegar uma alavanca, dobrou o ferro, beleza, está lá o ferro dobrado, tranquilo, ok? Agora, se você tentar fazer isso com um vergalhão de fibra de vidro que não escoa, ok? Ele só continua resistindo, o cara vai fazer força, vai fazer força, vai fazer força, e aí ou ele desiste antes, porque vai ser muito mais difícil dobrar, ou ele vai fazer força a ponto de arrebentar o vergalhão, ok? Porque ele não plastifica, ele não escoa, ele só chega no limite e arrebenta, ok? Então, eu quero fazer um estribo de vergalhão de fibra de vidro. Não tem como. Você vai ter que fazer, quem sabe, uma gaiola de fibra de vidro. Vai pegar 2 ferros na vertical, 2 ferros na horizontal, amarrar eles e aí você tem um estribo. Dessa maneira funcionaria. Mas não dá para sair dobrando ferro igual se dobra não dá para sair dobrando vergalhão de fibra igual se dobra um vergalhão de aço. Ok? Próxima situação. Não existe norma brasileira sobre vergalhão de fibra de vidro. Ok? Então, consequentemente, a gente até consegue trabalhar com ele. Só que a gente tem que seguir a NBR 15575. E aí vai ter que trabalhar com o quê? Coeficiente de segurança de 2. Ok? A gente pode usar, tem que fazer ensaios e tudo mais, mas é possível usar ele. Ok? Então, todas essas questões aqui garante o quê? Garante que a fibra de vidro pode ser utilizada, ela tem uma função muito interessante, ela tende a resistir mais, e muitas vezes, se você fabricar em escala suficiente por um valor menor do que o aço, porém ela tende a ter deformação maior e ela não avisa antes de falha e ela não tem uma região plástica e consequentemente ela vai ter várias limitações. Para entender essa questão elástico e plástico, eu vou demonstrar esse vídeo aqui. Esse vídeo aqui, ó, tá? Esse vídeo aqui é um vídeo que demonstra uma placa aqui, ó, você vai ver, ó, tá, essa placa tá quebrada, o que vai fazer aqui, ó? Ó, essa placa aqui, tá colocando uma escala maior, tá? Mas, tá na escala máxima aqui, ó, tá? Mas essa placa aqui quebrou, não tem mais o que fazer, ela tá rachada aqui, pois é, essa placa aqui foi reforçada com fibra de vidro, ok? Então o que vai acontecer aqui é o seguinte, ó, só vou apagar, desligar o áudio aqui, ó, tá? Mas, vai sendo tirada a carga, ok? Isso aqui está sendo tirado a carga, ó. E o que acontece quando é tirada a carga? Ela volta, ok? Por que ela volta? Porque ela é toda elástica, ok? Então aqui a gente tem uma questão interessante, tá? Que a fibra de vidro, primeira coisa, ela deforma mais, mas quando você tira a carga, ela volta totalmente. Beleza? Então isso aqui vai ter aplicações específicas que podem ser bem interessantes. Talvez nem para prédios, tá? Mas o que seriam aplicações que poderiam acontecer para uma fibra de vidro que deforma mais? Bom, primeira questão que vai ser muito utilizado é um cabo de aço. Digamos, um cabo de aço de linha de vida, por exemplo, tá? Porque a linha de vida, eu quero que a pessoa caia uma quantidade relativamente considerável, porque aí quanto mais ela cair, maior a resistência da seção, né? Porque mais vertical ficam os cabos, né? Então é o ideal que ela caia a uma certa profundidade. Isso é uma questão. E a segunda questão é que como com o impacto ela vai continuar deformando, ela não vai ter uma falha abrupta ali por impacto, ok? Esse é um caso específico, ok?
em caso aí de impacto, muitas vezes aí uma proteção para um pilar de uma garagem, pode acontecer da fibra de vidro ser interessante, ok? Porque como ela deforma mais, ela não vai ter uma carga súbita, ok? Nesses casos onde a deformação é interessante ou a deformação não é um problema, a fibra de vidro pode nos ajudar. Agora, não significa que você tem que sair usando para tudo que é estrutura achando que é só um aço diferente. Não é um aço diferente, é uma estrutura totalmente diferente, é um material totalmente diferente e ele funciona de maneira totalmente diferente, beleza? Ele tem as funções, mas não é trocar por vergalhão, certo? Então seria isso.